O que é ser empreendedor? Eu até comentei com o Everton que minha mão estava comichando para eu trocar a palestra. Porque, recentemente, pela Comissão Estadual do Jovem Advogado, nós estivemos no INSPER, né, que é uma escola de negócios aqui em São Paulo, para fazer uma palestra sobre empreendedorismo mesmo, falar sobre ser empreendedor. E eu gostei muito da palestra, o pessoal que estava lá gostou também, e, de fato, é um tema que nos surpreende. Porque é muito fácil compreender o que é ser empreendedor. É muito simples. E eu tenho me utilizado do exemplo da escada. Vocês vão entender para a gente começar depois os nossos tópicos. Pensem comigo o seguinte. Na vida profissional, existem diversos tipos de profissionais. Mas, às vezes, o mesmo problema aparece para eles. Então, vamos supor que num escritório tem uma lâmpada queimada no corredor. Tem profissional que vai passar pela lâmpada e nem vai ver a lâmpada queimada. É aquele que não sabe nem se a luz está acesa ou se está apagada, se é de dia ou se é de noite. Tem desses aí. Tem profissional que vai passar nesse corredor e vai olhar, ver a lâmpada queimada e não vai dar a mínima para esse problema. Ele vai fazer o servicinho dele, vai para a sala dele e pronto. Tem profissional que vai olhar aquela lâmpada queimada, vai pensar, nossa, a lâmpada está queimada. É preciso trocar essa lâmpada. Alguém precisa trocar essa lâmpada. Mas ele pensa, esse alguém não sou eu, né? Alguém precisa trocar essa lâmpada. E ele também vai embora. Agora, tem profissional que vai ver a lâmpada queimada, vai pensar, meu Deus, preciso trocar essa lâmpada. Como é que eu troco essa lâmpada? Ele se pergunta, e ele pensa, nossa, tem uma escada lá embaixo no porão, aquele lugar sujo, feio, escondido, diz que tem rato lá, eu estou de camisa branca hoje, nossa, precisaria pegar a escada para trocar a lâmpada, mas pegar a escada é muito difícil. E ele vai para a sala dele trabalhar também sem trocar a lâmpada. E tem o último profissional, que é o cara que não importa se é dono, se é estagiário, se é o faxineiro, não importa quem é. Ele vê a lâmpada queimada, ele vê que aquilo é um problema, ele pensa na solução, ele fala, tem que buscar essa escada, ele sabe que ele está de camisa branca, ele sabe que a escada é pesada, que tem rato no porão, mas ele vai enfrentar tudo isso, vai buscar a escada, vai fixar a escada no chão para ver se está tudo seguro, vai subir e vai trocar a lâmpada. Esse é um empreendedor. É o camarada que não põe desculpa nas costas dos outros para dizer, eu não troquei a lâmpada, porque onde já se viu guardar essa escada lá no porão, né? Por que não põe a escada aqui para cima? Porque é muito mais fácil colocar a culpa nos outros para a gente não tomar uma atitude. O empreendedor é o cara que faz. A gente brinca que tem sangue nos olhos, né? O cara que vai. Não importa se a responsabilidade da troca da lâmpada é dele ou não é dele. Se existe um problema para ser resolvido, ele resolve esse problema. E daí isso passa nas mãos de quem é advogado dono, de quem é advogado funcionário e de todos nós. Empreendedor é um camarada que vê na atitude uma oportunidade de fazer melhor do que ele fez até aquele momento. Então, esse cenário é o cenário que você tem que ter na sua vida. Você precisa deixar de ser o camarada que vê a lâmpada e acha que a escada é pesada. Porque tem o seguinte, pessoal, pensem comigo o seguinte. Quantos são os profissionais que realmente carregam a escada e trocam a lâmpada? O volume é muito grande ou o volume é muito pequeno? Pequeno. Quantos são os que olham a lâmpada queimada e pensam, isso não é problema meu? Muitos, talvez a maioria. Percebem que eu tenho um disparate aí? Eu tenho um cenário de muita gente que não vê na lâmpada um problema seu. E tem um cenário de poucos que não importa de quem é o problema, ele troca a lâmpada. O que significa isso? Que esses poucos terão sucesso. E daí a gente fica com aquela inveja que a gente fala que é inveja boa, né? Eu estou com uma inveja boa sua, rapaz, você arrumou um emprego, né? Inveja não tem inveja boa, não. Inveja é inveja. E daí a gente olha para essa pessoa e fica assim, como que ela conseguiu? Às vezes ela conseguiu simples assim, trocando uma lâmpada. E nós precisamos compreender que são poucos os que realizam aquilo que deve ser realizado. E o empreendedor, ele faz parte desse grupo pequeno de pessoas que executam o que se deve executar. Então não dá para dar desculpa, não dá para achar o porão escuro, não dá para dizer que a escada é pesada. E olha o que eu estou dizendo, é escuro, é pesado, é difícil, não é fácil. Porém, se você desistir no meio do caminho, tenha certeza, muitas outras pessoas estarão insistindo nisso. E verão uma oportunidade futura profissional melhor. Então a gente precisa acreditar, precisa ter nossos sonhos, precisa descrever como alcançar esses sonhos,
precisa executar ao máximo aquilo que você planejou para chegar até eles. Não desacreditem isso. Acreditem, é possível. Então, sejamos empreendedores no nosso dia a dia. E daí, vamos pensar sempre assim, que uma lâmpada queimada é uma oportunidade. E se a escada é pesada ou não, o que eu preciso pensar é o resultado que eu vou produzir com isso no futuro. Inclusive dentro do meu cenário. Penso eu como advogado. Eu vou ter que dar exemplos verdadeiros aqui, porque senão a minha mulher briga comigo em casa, né? Porque às vezes a gente quer falar umas coisas que a gente não é, né? Então, eu vou falar coisa verdadeira. Pensa aqui comigo o seguinte. Eu, no meu escritório, uso furadeira para furar a parede e colocar prateleira quando precisa. Mentira ou verdade? Faço. Fica meio torto, às vezes, assim, não é a coisa mais bonita do mundo. Mas eu faço. E por que eu faço isso? De verdade, faço mesmo. Porque, se um dia eu precisar que o meu estagiário faça qualquer coisa do tipo, eu tenho certeza absoluta que ele jamais vai falar, isso não é coisa de advogado. Entendeu? Ele tem que saber que aquele espaço eu cuido como se fosse meu, minha casa, minha vida e tudo mais. Ele tem que entender que isso tem valor. Então, é muito mais fácil liderar por exemplos, não é isso? Do que efetivamente sair dando ordem para todo mundo. É muito mais simples produzir resultados com atitudes concretas do que ter um monte de teoria. Então, nós vamos falar aqui sobre algumas ideias em relação à organização do seu escritório, que você pode aplicar no seu escritório mesmo, você pode começar a pensar hoje sobre como montar o seu escritório, ou você pode utilizar algumas ideias aqui para levar temas diferenciados para o escritório onde você trabalha hoje ou vai trabalhar amanhã. Então, são ideias gerais que se aplicam em contextos bem variados. Estou sendo claro até aqui? Beleza? Ótimo. Além da companhia da minha esposa, não foi. Além da companhia da minha esposa, eu nunca venho para São Paulo sem dizer que eu sou corintiano, né? Porque certas coisas na vida são marcantes, né? Então, deixa claro isso, eu tinha quase me esquecido. Todo mundo que começa uma carreira profissional tem esse pensamento. É natural que estejamos inicialmente em dúvida, que estejamos inicialmente, digo, perdidos. Agora, estar perdido é ter a oportunidade de escolher um caminho. E se eu tenho a oportunidade de escolher um caminho, eu não posso duvidar de que eu preciso fazer a melhor escolha. Agora, como escolher? Então, algumas das perguntas que surgem aí. Eu devo montar meu escritório próprio? Devo me arriscar, porque para muitos seria um risco? Eu devo procurar um emprego primeiro, adquirir expertise profissional na advocacia, de repente fazer o meu nome num cenário A ou B, juntar uma grana, porque para montar escritório precisa de grana também, né? Juntar uma grana e daí partir para o meu escritório? São perguntas, algumas que você pode ter resposta com mais ou menos facilidade, mas que te dão a oportunidade de escolher um caminho. E escolhido o seu caminho, meu amigo, não tenha dúvida, você precisa planejar o que você vai fazer. Então, é preciso pensar de forma estratégica. Ou seja, tornar factível aquilo que você pretende. Porque todo mundo que vai de um lugar a outro traça um caminho para seguir. Eu saio daqui e chego lá. Então, qual é o seu sonho? O meu sonho é ter um escritório próprio um dia, trabalhar com temas lá do direito previdenciário, ou trabalhar na área do direito criminal, do direito aeronáutico, não importa. A questão é como eu faço para chegar até lá. Então, se esse é um momento de dúvida, legal que você está aqui, nesse começo, para começar a entender que essas dúvidas são, na verdade, oportunidades. Ou seja, quero eu lhe dar respostas prontas? Não, eu já lhe disse. Eu não trouxe respostas. Eu trouxe sugestões e muito mais perguntas do que advocacia hoje. Então, é só vocês, no Google, digitar lá advocacia hoje, vocês vão encontrar o blog.
Daí lá tem todas as redes sociais para vocês me seguirem, a gente trocar ideias, eu poder ajudar vocês fora daqui. Mas esse é o índice de visita dos temas mais importantes. Eu sei que não está muito legível, mas eu já decorei, então para mim vai ser fácil, tá bom? Como montar um bom currículo para vagas jurídicas? 25 mil visitas. Meu amigo, eu lhe garanto, eu sou um ninguém do interior do estado de São Paulo, de uma cidade que tem 90 mil habitantes. Eu não sou professor de cursinho, daqueles que vocês conhecem, que dão aula para 80 mil pessoas ao mesmo tempo. Daí ele fala assim, eu tenho 8 mil pessoas me seguindo no Twitter. Tranquilo, de 80 mil ter 8 mil é fácil. Eu realmente não tenho esse viés acadêmico de dar aula, de ter... Não é isso. Essa turma me encontra através do Google, assim como você encontra muita coisa. E quando chegam ali, digitam no Google qual pergunta? Como elaborar um currículo. E entram nesse blog 25 mil pessoas. Isso é um retrato de que o mercado está concorrido, concorda comigo? Eu não sou ninguém, não tenho muitos seguidores, o pessoal no Google deve achar um monte de sites sobre isso. Então, se o meu tem 25 mil, você já imaginou o da Cato, da Yob Thompson, entendeu? De lá deve ter muito mais. Então, é preciso que tenhamos essa visão de o que vem pela frente no mercado. O segundo tópico aqui mais procurado, como cobrar os primeiros honorários advocatícios. Veja que são perguntas do nosso cotidiano e que talvez são perguntas de todos aqueles que começam a carreira. Então, procure lá no blog fazer uma pesquisa dos temas que estão lá e nos ajudem, através da comissão estadual, a divulgar esses temas para que a advocacia se fortaleça. Nós todos estamos aqui, em nome do Everton, do Marcos, do Leandro, todo mundo da comissão, com um único interesse, ajudar a nossa classe. O objetivo é esse e você precisa pensar nesse sentido. Então, se você tiver que fazer escolhas, porque nós estamos falando sobre escolhas, eu preciso efetivamente ter o pé no chão, de que não dá para chegar num lugar sem percorrer esse caminho aí. Então, mais uma vez, a escada vem nos lembrar. Eu posso pensar em trocar a lâmpada. Isso basta para eu ter sucesso? Não basta. Eu preciso planejar. Como é que eu troco a lâmpada? Onde tem lâmpada do estoque? Onde tem a escada? Como é que pega a escada? Eu preciso planejar. Porém, muito mais importante do que planejar é agir. A ação é o diferencial de todo empreendedor. Tá certo? Todo empreendedor tem um diferencial único, que é agir, não ficar somente no pensamento. Tudo bem? Faço até um convite aqui para vocês em relação ao conteúdo. Quem quiser depois, pode pedir para a Adriana, que é quem manda os e-mails lá na Comissão do Jovem Advogado, ela tem esses slides. Se não conseguir, me acha lá nas redes sociais, pede para mim que eu passo para vocês depois. Tudo bem? Vocês vão ter todo o conteúdo aí. O que eu pretendo falar agora com vocês dentro do escopo principal da minha conversa? São esses temas. Com quem eu devo montar meu escritório? Essa é uma dúvida, é essencial. Se eu quero montar sozinho, isso é bom, isso é ruim. Se eu quero ter sócios, qual é a ideia central para resolver esse problema? Eu devo criar uma sociedade formalizada, aquela que tem o número da OAB mesmo, da sociedade, ou será que não? Qual é o local onde eu devo estabelecer o meu escritório? Onde eu devo colocar ele? Aonde é mais adequado montar um escritório de advocacia? Nós vamos falar sobre isso. Quais são as áreas em que eu devo atuar, o meu sócio deve atuar, minha equipe, um dia se eu tiver, em que áreas nós devemos atuar? Também acredito eu que são dúvidas comuns daqueles que começam. E por fim, eu vou comentar alguns tópicos sobre o serviço jurídico. Nós não podemos nos esquecer que isso vale ouro. Nós somos prestadores de serviço. Imagine que você um dia manda lavar uma roupa numa lavanderia lá próximo da sua casa, porque é uma roupa social, você foi num baile, você entra em formatura da sua melhor amiga, de novo, você quer usar o vestido e manda lá na lavanderia, porque no último baile o pessoal sujou o seu vestido. Daí você manda lavar. O dia que você vai buscar, você tem uma audiência às 3 horas, e você passa lá 1 hora, para já não ter problema. Mas daí o pessoal te enrola, não acha a sua roupa, pede para você aguardar. Sabe aquele lugar que você está esperando alguma coisa, todo mundo entra, daí você fica sozinho ali, toca o telefone, ninguém atende, você acha até que o povo morreu lá dentro. E daí demora meia hora para que encontrem a sua roupa. Quando encontram, descobre assim, senhora, me desculpe, mas não deu tempo de lavar.
Pergunto, alguém fica satisfeito com um serviço mal prestado? Não. Pode ser até que ela diga, não, a sua roupa está aqui, ficou linda a sua roupa. Só que você teve que esperar 45 minutos para eles encontrarem a sua roupa. Adianta entregar uma roupa bem lavada se o cliente sai pé da vida de ficar lá 45 minutos para um negócio que deveria demorar 2 minutos? Não. Nós não estamos satisfeitos com nenhum serviço quando ele é mal prestado. Não do ponto de vista técnico. Ou seja, um advogado pode elaborar a melhor petição do mundo. A melhor petição do mundo. Eu não tenho dúvida disso. Só que se ele atender mal o cliente dele, do ponto de vista da educação, do tempo, de dar retorno, isso vai ser um tiro no pé. Porque ele vai perder esse cliente, mesmo fazendo a melhor petição do mundo. Então, a gente vai falar sobre esse assunto no final, que eu acredito seja um dos assuntos mais relevantes hoje. Tudo bem? Então, o que nós já trabalhamos nessa minha introdução? Eu só vou repassar aqui com vocês. Estar preocupado com o início de carreira é uma preocupação não só sua, é de todos nós. Ponto. Fique tranquilo, né? Porque tem gente que acha que é o único do mundo, né? Ah, o que eu vou fazer da vida agora? Todo mundo está perdido como você. O legal é tomar as escolhas certas agora. Escolher o caminho adequado agora. E se você fizer isso, numa visão de empreendedor, você vai ter sucesso muito mais fácil do que os demais. Alguém sabe abrir uma padaria aqui? Fala assim, ó, tem que montar uma padaria para começar em janeiro, lá no bairro onde você mora. Você vai saber fazer isso? Eu não sei. Alguém sabe montar o escritório de advocacia do zero? Fala, monta amanhã o escritório. Pode ser que a gente tenha uma noção. Eu fiz estágio, eu trabalhei ali, eu já trabalho no escritório. A gente tem uma visão. Ou seja, é preciso pensar que abrir um escritório é algo que precisa ser planejado. Assim como abrir uma padaria. Concordam comigo? Alguém que vai abrir uma padaria tem conhecimento de uma série de questões muito além do que fazer pão. Tá certo? Se você pegar o melhor padeiro da cidade de São Paulo, pode ser que ele faça o melhor pão. Será que ele sabe como abrir uma padaria? Então eu posso ter, às vezes não, eu posso ter o melhor advogado que não vai saber abrir um escritório. Por isso que esse evento de hoje, em nome da comissão estadual, é um evento importantíssimo para provocá-los. E depois a gente corre atrás, vai estudar, vai ler, a internet está aí, tem palestra, tem curso e assim por diante. O que eu devo pensar como o mínimo? O que eu devo pensar como o mínimo para abrir um escritório de advocacia? Organização e planejamento. Lembra do empreendedor? O empreendedor, ele, efetivamente, o que ele faz? Ele tem uma ideia, ele tem planejamento e ele executa esse plano. E a grande diferença do sucesso do empreendedor é que ele executa o plano. Então, eu vou me organizar e vou planejar. Mas também você já sabe que não basta ter plano, né? De plano, né? Tem um monte de gente que... Você não tem aquele amigo que é super entusiasta. Todo dia que você encontra ele, ele tem a melhor ideia do mundo. Só que ele não sai do lugar. Por que ele não sai do lugar? Porque ele não executa, ele não põe em prática o plano que ele traça. E isso é essencial. Tudo bem? Com quem abrir o escritório? Comecemos do zero. É mesmo importante ter um sócio? É importante abrir o escritório com alguém? Depende da análise. Vamos pensar o seguinte. Quando a gente está começando na advocacia, o meu bolso está cheio de dinheiro? Não está. Então, se eu tiver alguém para me ajudar, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou dividir as despesas. Então, esse é um raciocínio muito simples para quem está começando. Não é necessário montar o escritório, cada um ter sua sala. Não é isso. Começar um negócio pode ser algo muito mais simples do que isso. Mas se eu tenho parceiros, mesmo que ainda não sejam sócios, eu vou diminuir os custos desse negócio. Então, para mim, é muito melhor. E tem um detalhe. Você, de repente, é fera em direito penal. Esse camarada que é seu parceiro é fera em direito do trabalho. Se você estiver sozinho e vier alguém para uma defesa trabalhista, pode ser que você fale, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Ora, se você tiver um parceiro, você pode trocar figurinha com ele. Então, você tem a oportunidade de reduzir as despesas, o custo, e tem a oportunidade de ampliar o leque de serviços.
porque ele faz uma coisa e você pode fazer outra. Porém, não há dúvida que o principal ponto é uma coisa que todo mundo estuda em direito empresarial, affectio societatis. Não é isso? A origem de qualquer sociedade empresária está na afeição, na afetividade que as pessoas têm. Não precisa se amar de paixão, não é essa a questão. É preciso ter algo que aproxime. E como nós estamos falando de negócios, essa afetividade pode ser até mesmo uma afetividade comercial, compreendem? Eu posso me reunir com alguém porque eu sei que ele tem dificuldade de trabalhar em tempo integral no escritório, e eu tenho todo o tempo do mundo. Eu me dou bem com ele, ele tem princípios éticos e valores que está tudo em casa, tranquilo. Então, eu não preciso ser o melhor amigo dele. Eu preciso ter algo que nos vincule, que traga um interesse em comum. Porém, é importante que o interesse seja comum. Porque, tendo um interesse comum, eu posso correr um pouquinho para lá, ele corre um pouquinho para lá, mas sempre vai ter um elo segurando a gente. Isso é importante. Então, dentro da ideia de montar um escritório, que nós veremos logo mais, não é necessário que seja uma sociedade formal desde o início. Dentro desse critério, eu preciso, primeiro, encontrar nas pessoas affectio. Tem gente que acha que trabalhar com a esposa não dá certo, né? Eu também acho que às vezes não dá, não, mas a gente tenta lá. Nós temos uma sociedade com 4 sócios, né? E eu, para algumas pessoas, o Everton se assustou hoje, a hora que eu falei. Para algumas pessoas, a maior loucura minha foi dividir a minha parte da sociedade com ela, né? Mas a gente vai se enroscando. Até porque nós temos um vínculo de afetividade, não é isso? Não dá para ficar brigando lá agora, não, agora é escritório, agora é aqui. Então, você tem que ter um elo em comum. Eu tenho sócio que é palmeirense, eu queria ver ele, nossa, nem falo para vocês onde eu queria ver ele, tá certo? Mas tem outros assuntos que mantêm a gente unidos. E é isso que a gente precisa procurar nas pessoas. Algo que nos mantenha unidos em busca de um objetivo comum. Além disso, é extremamente importante compreender que num grupo de trabalho, o que tem de relevante a considerar é também a experiência diferenciada de cada um deles. Então, pensem comigo. Não adianta buscar na sociedade, no grupo, nem que não seja algo de hoje, pode ser algo para daqui 10 anos. Não adianta buscar aquelas pessoas que foram necessariamente seus melhores amigos de faculdade. Porque o melhor amigo de faculdade, geralmente, não detém algo que possa contribuir a crescer com o seu portfólio na advocacia. Então, quando eu penso em alguma outra pessoa, para que tenha uma sociedade ou uma parceria, eu preciso pensar assim, o que essa pessoa traz para dentro do escritório que eu não tenho? E o que eu posso oferecer para ela que eu não tenho? Isso é sociedade. É soma de pontos diferentes. Então, uma das coisas mais interessantes para montar um grupo de trabalho, uma parceria, é pensar que as pessoas precisam atuar em áreas distintas. Não digo distintas no oposto necessário no todo, mas que se complementem. Então, pode ser que tenha uma pessoa lá, dentro da sociedade, que tenha um viés mais comercial, porque advogado precisa vender o serviço, não precisa? Alguém precisa vender, porque não adianta ficar lá no escritório bonitinho e nenhum cliente contratar você. Alguém precisa vender. Existem profissionais que já saem para o mercado e que têm uma capacidade de captar clientes maior do que a sua. Então, eu preciso considerar isso. Eu preciso de alguém no grupo de trabalho, na minha parceria, que tenha uma capacidade comercial boa. Então, vamos guardar a questão comercial primeiro. O segundo ponto é o fato de que eu preciso de alguém com experiência jurídica mesmo, intelectual. É o cara que entende tudo de processo, é aquele que na faculdade o trabalho mais complexo, passava na mão dele, ele tirava 10, e todo mundo tirava 10 junto com ele sem fazer nada. Então, aquele cara é estrela para a parte intelectual. Então, é alguém que faz acontecer ali na parte intelectual. Fez um estágio, então ele tem uma experiência boa já, até mesmo de audiência, seja lá o que for, ele está ali mandando bem. Só que assim, ele é bom no intelectual, mas para vender serviço, ele é um 0. Só que aquele cara que vende o comercial, no intelectual, nossa, ele nem lembra quando foi a última vez que ele estudou nos últimos 5 anos. E ele se formou há 2 anos, né? Então, você imagina que o final da faculdade dele foi uma coisa. Passar na OAB foi um milagre. Milagre ele passar na OAB. Mas o cara vende o serviço.
eu já vejo nesses dois um grande potencial de complementação. E tem que ter um terceiro ali, não pode ser que divida entre os dois, não precisam ser 3 pessoas, mas tem uma terceira habilidade. Então, a gente falou que tem alguém que tem que ser o comercial do escritório, setor de vendas, né? Vamos falar assim. Tem que ter alguém que seja a cabeça jurídica do escritório, do ponto de vista dos temas, da capacidade intelectual jurídica, e tem um terceiro, que é o cara que vai no supermercado para comprar pó de café antes de acabar o pó de café. É o cara que sabe administrar o escritório como ninguém, entendeu? Ele dá ordem para a secretária, porque tem advogado que não sabe dar ordem, já xinga, fala assim, burra, não é? Não dá para falar, deixa que eu trato com a secretária. Porque funcionário tem que estar estimulado para trabalhar, tem toda aquela história. Então, vejam comigo, eu preciso de alguém comercial, eu preciso de alguém intelectual, e eu preciso de alguém para cuidar disso tudo, porque senão dá briga. Viver entre pessoas dá briga, né? Dá briga em casa, imagina fora de casa. Então, dá muita briga. Eu preciso de alguém para administrar. Alguém que administre as finanças do escritório. Alguém que administre os prazos do escritório. Então, eu tenho um sócio palmeirense, que eu vou dizer qual é o elo que nós encontramos nele, né? E ele tem toque. Sabe toque? Aquelas pessoas que fecham a porta 10 vezes? Tuc, 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 tuc. Daí vai lá, não sei o que lá, arruma. A casa dele, nossa, eu tenho dó da mulher dele. Que a casa dele é toda organizada. Copo, você abre assim para pegar um copo, dá até medo de pegar o copo, de tão arrumado que é o negócio. Esse cara, desde sempre, e nós começamos numa salinha que não tinha nem espaço para atendimento. Quando o cliente entrava, a secretária saía. Era assim, de verdade, nós começamos assim. 3 advogados, uma sala só, não tinha nem espaço para a secretária. Se o cliente pedisse para ir ao banheiro, era ruim, sabe por quê? O banheiro ficava naquela portinha do lado da mesa. Então, se fosse ali, eu ouvia tudo. Então, ninguém ia no banheiro, ninguém usava. Só que esse camarada, desde o começo, ele tem uma capacidade de organização que até um tempo atrás, hoje, coitado, ele não vence mais isso, mas até um tempo atrás, ele sabia o nome dos clientes de cor, quantos processos tinha, até a audiência do cara em fevereiro de 2014. Ele era uma agenda viva. Hoje ele não aguentou mais, porque o escritório cresceu, daí você precisa mudar algumas coisas. Ele foi o cara que a gente chamou para falar, toma conta de tudo isso aqui para nós. Alguém tem que tomar conta disso. Então, percebam que montar uma sociedade é encontrar um elo em comum, affectio, e criar no grupo um encontro de habilidades distintas. Eu preciso que cada um traga para o escritório algo diferenciado, que se complementem. Então, além da afeição, daquele ponto em comum, é necessário que as pessoas tenham diferenças, porque é a diferença que vai complementar o grupo. E, lógico, eu estou falando aqui para vocês de uma maneira muito simplificada das ciências da administração. Mas, de fato, eu preciso na empresa desses 3 pacotinhos. Da área comercial, da área administrativa e da área produtiva, que é o intelectual. Então, vejam que eu estou tentando simplificar aquilo que qualquer pensador da administração de empresas faria. Para que você entenda que eu preciso disso. Não precisa ser sócio formal, a gente vai ver, pode ser uma parceria, mas é importante que se complementem. Porque se eu montar um escritório sozinho, ou então com sócios que só sabem vender, nossa, a gente vai vender um monte de coisa e vai quebrar um monte de cliente, porque a gente não sabe fazer. Do mesmo modo, se eu monto um escritório onde o pessoal só sabe fazer, eles não vão fazer para ninguém, porque se ninguém vende, não entra cliente no escritório. Se eu monto um escritório onde o povo só sabe organizar, não adianta também, porque vai organizar o quê? Você não tem cliente, não adianta. Eu preciso buscar a complementação. Então, saiam daqui com esse problemão para resolver. Né? Qual é o escritório ideal para o meu perfil? Eu preciso buscar pessoas que me complementem com habilidades distintas, com um olhar nessas 3 habilidades: comercial, intelectual e organizacional. Segundo ponto, nós precisamos ter um elo em comum, que é o affectio. Está claro para vocês isso? Eu avisei que eu não ia dar respostas, hein? Não me xinguem. São mais perguntas do que respostas. Segundo passo, é o caso de criar uma sociedade formal, registrada junto à OAB? Não, não é o caso. E eu sempre peço para o Everton ficar fora da plateia aqui, para ele não ouvir essa parte. Porque é lógico que para a OAB, a sociedade é o ideal, compreende?
por diversos aspectos. Mas a própria OAB reconhece, e eu me lembro que assisti uma palestra quando entrei na carreira, aqui em São Paulo, em que se dizia, a OAB reconhece a dificuldade, inclusive a dificuldade financeira. Porque se você montar uma sociedade de advogados, você tem mais uma OAB para recolher, e não é barato. Então, como sujeitar os novos advogados no mercado a esse custo? Então, a OAB reconhece que é possível construir isso ao longo do tempo. Não se esquecendo, entretanto, de que há um compromisso, inclusive ético, perante a OAB, de que isso seja reconhecido. Então, eu posso lhes garantir, não dá para começar necessariamente com uma sociedade formalizada. A não ser que eu já tenha um perfil de escritório que só vai atender pessoas jurídicas, por exemplo, e que eu já tenha clientes nessa área, que eu preciso emitir nota fiscal. Para emitir nota fiscal, eu tenho que ter sociedade de advogados. Agora, não é a realidade da maioria, compreendem? A maioria vai conseguir enrolar, não, eu não posso emitir nota agora, tal, até um dia que vai chegar que o cara vai falar, ou você emite nota ou eu não te contrato. Aí você vai formalizar a sociedade. Porém, meus amigos, eu não tenho dúvida do seguinte, é preciso documentar essa sociedade, mesmo que ela seja ainda informal. Então, você vai na comissão de sociedades, né, de advogados da OAB São Paulo, eles têm contato até pelo site, você tem um grupo de trabalho que desenvolve um trabalho muito interessante sobre isso, busque, né, modelos de contratos de sociedade de advogados, veja como é que se estrutura e escreva o seu, celebre o seu, com a única diferença de não protocolar na OAB, compreenderam? Mas deixa assinadinho, deixa isso escrito, assinado. Se vocês vão celebrar uma parceria de ratear as despesas, cada um cuida do seu cliente, o que é meu, o seu é seu, ou então não, vamos entrar todo mundo já para o bolo, o que é despesa de todo mundo, mas o que é ganho também é de todo mundo. Qual seja o negócio que você formatar no início, coloque no papel. Porque também tem o seguinte, meu amigo, se casamento acaba, o meu não vai acabar nunca, né? Porque eu tenho a melhor mulher do mundo, já falei isso para vocês. Se casamento acaba, imagine sociedade de advogados. Porque os elos são bem mais frágeis, é óbvio. Então, nós temos que ter em mente que se eu tiver tudo documentado, fica mais fácil. A gente não vive do jargão, consulte sempre um advogado. Na verdade, deveria mudar isso, eu já sugeri até. Consulte antes um advogado, não é? Consulte antes. Por que a gente fala sobre isso? Porque é preciso prevenir. Então, se eu vou montar uma parceria, qualquer que seja o estilo dela, coloque no papel. Se você vai levar o seu notebook para ser o computador do escritório no começo, ponha lá que você levou o notebook. Se alguém vai comprar a mesa de trabalho, descreva isso. Porque se der uma briga, a solução é imediata. O que é seu, o que é meu, você fica com os seus clientes, eu fico com o meu, coloca tudo lá no papel. Tudo bem? Então, não é preciso uma sociedade formal, por todo o aspecto já comentado, mas é preciso uma sociedade informal, documentada, escrita, mas não protocolada. Se eu organizar o escritório, eu preciso efetivamente começar organizando a minha parceria. Não é isso o meu negócio? Então, não dá para começar um escritório onde, no primeiro mês de trabalho, eu já não sei se aquele cliente que eu trouxe é só meu ou é do outro também. Sabe aquela dúvida de que, é melhor ficar quieto, que é cliente meu, né? Mas o dia que você souber que ele tem um cliente também, você vai querer, e aí, aquele seu cliente pagou bem, né? Sabe esse tipo de coisa? Não pode, pessoal. Se eu tiver, desde o início, tudo no papel, não existe desconfiança, porque existe transparência. Onde existe transparência, está tudo muito certinho. Então, se entra um cliente novo, a gente sabe qual é a regra. Eu faço, você me ajuda, todo mundo ganha. Ou então eu faço sozinho, mas eu ganho sozinho. Esse modelo tem sido o mais comum. Como eu sou do interior, no entorno do fórum, né, lá na nossa cidade, tem, nossa, eu não vou contar quantos tem, dá até para contar, né? Mas tem um bando de escritório em volta, né? Porque o pessoal vai a pé para o fórum, fica perto do fórum, coisa do interior. Aqui também tem, a gente sabe que tem muitos escritórios que vêm para a região central, próximo, né? De João Mendes, por essa razão. Se você for na área trabalhista, você vai ver lá quantos escritórios tem aquelas bandeirolas, o cara fica lá, escritório trabalhista, não fica? Anda com aquela camiseta, vendo ouro, advogado trabalhista, não tem isso?
Então, existem lugares que chamam a presença dos advogados, dos escritórios e tudo mais. O que nós sabemos é que é muito comum no início, e alguns advogados levam isso para sempre, é que simplesmente estejam num lugar comum, mas cada um tem uma vida própria. Isso acontece bastante. É algo que, poderíamos dizer, é um compartilhamento do espaço com um rateamento das despesas. Como se fosse um condomínio. Eu sou professor de Direito Civil, né? Então, condomínio, o que é? Quando eu olho para os apartamentos, a gente tem áreas comuns, mas tem área privativa, não é isso? Então, você pode montar um escritório onde você toma conta da sua vida, dos seus clientes, do seu prazo, do seu dinheiro, mas tem uma área comum, a secretária, a internet, o consumo de água, de café, o aluguel, tudo bem? Então, eu posso ter essa visão de condomínio para montar o meu escritório. Alguns têm encontrado nessa alternativa que eu coloquei ali, coworking, como um método diferenciado. O que é isso? São escritórios prontos, onde profissionais liberais se encontram. E na advocacia isso está chegando agora. Mas aonde mais existe isso são para os jornalistas. Isso já é muito antigo. Então, o cara é um jornalista freelancer, tá certo? Ele uma hora faz Veja, outra hora Folha de São Paulo, outra hora o Diário do Banana, trabalha, o cara trabalha. E ele não tem um espaço onde ele possa trabalhar. O que ele faz? Ele procura um espaço compartilhado. É um escritório onde vários jornalistas vão lá todo dia trabalhar. Então, toma café junto, troca ideia junto. Daí um tem que fazer uma cobertura de um jogo de futebol, nunca fez. Daí ele pergunta para o outro, já fez isso? Já fiz. Daí ele ajuda. Então, isso é legal. Isso está começando a chegar na advocacia. Espaços compartilhados por profissionais que não têm o seu próprio escritório. E para a advocacia, os dois modelos que eu conheço, um é de Brasília, inclusive, o que ele tem? Além desse espaço compartilhado, que é um mesão comum, assim, né, um monte de mesa todo mundo trabalha, ele tem destacado salas de atendimento e salas de reunião. Então, você paga uma mensalidade, você trabalha lá no meio de todo mundo, o dia que seu cliente vem, você atende ele em uma sala, agenda o horário direitinho, uma sala de reunião e assim por diante. É uma alternativa. Porque, às vezes, dependendo da área que você for atuar, pode ser que você precise montar um escritório em alguma região da cidade, que pode ser muito caro montar sozinho, pode ser que você olhe lá e não vê nenhum imóvel para alugar, e isso tem surgido como alternativa. Eu, por exemplo, posso lhe dizer que no nosso escritório, nós traçamos uma alternativa parecida. Nós somos do interior. 70% da nossa carteira de clientes é de fora de Lorena. Grande parte de São Paulo, capital. Então, eu sempre estou vindo para cá. No meu estilo de advocacia, que pode ser diferente de várias outras pessoas, inclusive do seu, é muito comum eu ir até o cliente, tá certo? O cliente gosta que eu vá lá na empresa, fale com o RH dele, trate. Então, não necessariamente ele vem ao meu escritório. Isso já me ajuda, porque daí eu venho de Lorena para São Paulo e entro na empresa dele e trabalho ali. Acesso à internet dele, imprimo com o papel dele, até legal, né? É um estilo de advocacia por conta do tipo de cliente que eu tenho. Mas, como nós temos alguns clientes também que a gente precisa atender, a gente fez uma parceria com outro advogado, na Avenida Angélica, daí ele tem um escritório dele lá, e quando eu preciso de um escritório nosso, o endereço profissional nosso em São Paulo é lá, eu uso esse espaço compartilhado, entenderam? Eu uso a sala dele, pago o aluguel junto com ele, aguento as contas lá no final do mês junto com ele, para eu não precisar bancar uma estrutura aqui só minha. Eu não preciso bancar, eu não preciso. Às vezes eu passo um mês inteiro, quantas vezes um dos sócios vem de Lorena e atende ali? Posso lhe garantir, tem mês que nenhuma. Mas eu tenho que ter um lugar. Então eu compartilho com alguém, diminuo o meu custo e tenho um lugar bacaninha, com tudo que um escritório, né, precisa ter. Tá certo? Pensem então em compartilhamento. Que aqui, cowork, é trabalho conjunto, tá certo? É trabalhar junto, no mesmo espaço, trocando experiências e assim por diante. Terceiro passo. Onde eu devo abrir meu escritório? Então, primeira pergunta, com quem abrir? Você já resolveu sua vida aí, né? Segundo, eu não preciso ter uma sociedade formal. Terceiro, localização do escritório. Para escolher o lugar do seu escritório, você deve considerar diversos aspectos. Todos eles estão indicados ali para você. Diversos aspectos. Primeiro, o custo. Custo é fundamental. Vocês tiveram palestra aqui sobre finanças, não tiveram? Com Marcos mesmo? Foi?
Controlar o dinheiro é tudo, né? Separar o dinheiro do escritório, ele não falou, bolso direito, dinheiro do escritório, bolso esquerdo é o meu. O da camisa é aquele que eu não sei, né? Eu não sei pôr na camisa. Tem que tomar um cuidado danado. Então, primeiro é o custo. Porque aluguel, que é o principal para os escritórios, é um custo fixo. E para quem está começando na advocacia, tenha certeza, é o custo mais alto. Então, isso faz toda a diferença. Escolher bem o lugar, porque o custo vai interferir no meu negócio. Público-alvo é um outro fator a considerar. Dependendo do público que eu pretendo atender, não adianta montar um escritório na sala da minha casa. Dependendo do público que eu quero atender, eu preciso montar um escritório próximo da área, da região econômica de São Paulo. Né? Pode ser próximo daqui da OAB, por diversas razões, pode ser ali do ladinho da Paulista mesmo. Depende quem é o meu público, quem eu vou atender. Não é à toa que alguns escritórios estão lá próximos, né, da sede da Justiça do Trabalho. Eu já estou falando sede porque vai descentralizar, não vai? A gente sabe que vão, né? Acredito que vai. Se não tiver briga, eu estou vendo briga aí pela frente. Mas acredito que vai. E o que vai acontecer com os escritórios? Eles não vão ter que repensar a localização deles? Vão ter que repensar. Porque dependendo do público que eu atendo, é para onde eu vou. Para onde eu estou, tem a ver com o meu público. A logística sua e do cliente. Dependendo quem é o seu cliente, é preciso ter um ponto de ônibus ou um metrô próximo. Dependendo de quem é o seu cliente, o seu escritório precisa ter estacionamento. Porque se não tem onde ele parar na rua, o seu escritório tem que dar estacionamento para ele, senão ele vai parar como? Nunca ele vai no seu escritório. Então, eu preciso pensar na logística do cliente. E na logística sua também. Você tem que cumprir prazo. E você leva 2 horas para chegar no fórum, todo dia, o dia que você precisar ir no fórum. Já pensou? O que significa 2 horas para ir no fórum? É 2 horas sem ganhar dinheiro. Porque o deslocamento é prejuízo para o advogado. Se eu estou indo até um local, eu não estou deixando de atender o meu cliente, estou deixando de produzir o meu trabalho. Então, é prejuízo. Então, eu tenho que pensar na logística de deslocamento. Então, às vezes eu escolho, não preciso estar do lado do fórum, nem da vara do trabalho, nem da delegacia, de nada. Não preciso estar do lado. Mas eu preciso pensar na logística de como chegar lá. Se eu tenho possibilidade de estar próximo de uma estação de metrô, e o fórum está lá na outra ponta, a quilômetros de distância, mas tem uma estação de metrô, eu sei que é fácil, o custo eu já conheço, inclusive, volto tranquilo. Então, é preciso pensar na logística sua e do cliente. Isso é fundamental. E também pensar na vizinhança. Porque escritório de advocacia precisa ter uma vizinhança adequada. Nós temos um exemplo típico de uma situação de um cliente nosso lá do interior, que um escritório de contabilidade, então tem um trabalho um pouco parecido com o nosso, teve a felicidade de se instalar em cima de uma área que se transformou em uma colônia de férias de crianças. Então, assim, tem esse problema do grito, do barulho, eu preciso considerar. Então, quem são os meus vizinhos? Da mesma forma que eu preciso saber se do meu lado funciona um restaurante cujo cheiro pode atrapalhar todo o meu trabalho intelectual ali. Eu preciso pensar nisso. Será que é fácil considerar tudo isso? Não. Mas como é que eu faço para chegar lá? Você precisa colocar tudo no papel. Você pensa no ideal primeiro. Qual que é o ideal? Estar aqui, um aluguel de tanto. Compreenderam? Eu penso no ideal. E depois eu vou fazendo escolhas. O que é mais importante para mim? Eu preciso pensar no custo. Então, eu vou abrir mão de algumas coisas para diminuir o meu custo. Não, custo para mim não é problema, eu quero investir porque eu quero estar próximo do meu público-alvo. Então, eu vou priorizar o público-alvo e vou efetivamente assumir um custo maior. Então, é preciso colocar no papel. Coloca todos esses itens no papel e pensa sobre isso. Pede para alguém olhar de fora, discutir e assim por diante. Tudo bem? E não tenha dúvida, meu amigo, o tempo poderá exigir mudanças. No começo da advocacia, estar num lugar onde todo mundo te veja é legal. Né? Aquela história de ser visto para ser lembrado. Né? Ótimo, eu não tenho dúvida disso. Só que chega uma hora que cansa, que você não quer que os outros batam na sua porta toda hora mais. Chega uma hora na advocacia que os seus clientes te procuram por outras razões.
que é muito comum, inclusive escritórios que nem placa tem nenhum anúncio lá, é um endereço comercial, todo mundo sabe que é, entra e ponto final. Então, haverá um momento que você pode mudar. Pode ser que o Fórum Trabalhista saia de lá e venha para cá, e você depende desse público, você vai junto. Então, a mudança é necessária, porque esses fatores sempre estarão se alterando. Pode ser que o dono do imóvel chegue para você e fale, eu quero o imóvel. Pronto, já é, você vai ter que mudar. Então, esteja preparado para a mudança. Nós nos situamos no começo da carreira, nessa salinha que tinha só banheiro, né? Banheirinho conjugado ali. Depois nós mudamos perto do fórum, porque a gente queria ver o fórum, né? Olha o fórum, né? Escritório, punha... se pudesse colocar pisca lá no painel, eu colocava. Mas não pode, hein? Cuidado com a ética. Houve um momento ali que era necessário isso para o nosso escritório. Só que Lorena é uma cidade tipicamente colonial, né? Porque nós estamos próximos lá das cidades mortas, né? Euclides da Cunha passou por Lorena, tem todo. Então nós temos um negócio lá que é fenomenal, que se chama paralelepípedo, tá certo? Paralelepípedo. E o escritório ficava logo depois de um viaduto. Então você imagina que os carros eram lançados no paralelepípedo, então saía do viaduto de asfalto, era um barulho que você não queira ouvir na sua vida. Então, no começo, a gente se sentiu entusiasmado. Melhor rua da cidade, painel, exposto, era tudo bom. Com o tempo, a gente percebia que o cliente falava assim, nossa, mas não dá para a gente conversar aqui dentro, né? Tinha cliente que falava assim, eu não vou poder ir na consulta que eu marquei com você hoje, Chacon. Eu falava, não, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, eu não consegui estacionar. Então, o nosso escritório começou a ficar num lugar que era tanto escritório de advocacia, se multiplicando, que uma hora ninguém mais tinha onde parar o carro ali. Porque você pensa, o advogado vai de carro trabalhar, ele põe aonde? Na frente do escritório dele. Daí o estagiário, quando tiver uma, já compra um carrinho e põe atrás. Daí o cliente não tem onde parar o carro. Então, o que a gente decidiu? Por uma necessidade, que era preciso ir para um lugar isolado, onde eu tivesse silêncio e vaga de estacionar assim, livre. Isso foi muito bom para o nosso negócio, depois de 8 anos, né, em outros lugares. Então, é preciso estar preparado para a mudança, tá certo? Em que áreas eu devo atuar? Pense comigo. Nunca diga vale tudo. Nunca diga vale tudo. Porque isso depõe contra a sua identidade profissional, que é um pouco do que a outra palestra trará para vocês. Porque se eu digo que eu faço tudo, eu estou subjetivamente informando que eu não sei fazer nada bem feito. Você acha, como você está sendo sacana comigo? Porque no começo de carreira, quem sou eu? Eu sou um cara que faz tudo. Não. Você é um cara que não faz algumas coisas. Pelo menos isso. Então, é muito importante que você saiba, ao menos, assumir perante um possível cliente que aquela área não é a sua preferida, a sua zona de conforto, o que você tem mais facilidade. Isso é importante. E se ele perguntar mais o que você faz, você pode até dizer, eu estou começando a minha carreira, eu atuo mais na área do direito civil, do direito empresarial, eu prefiro esse cenário. Mas você faz trabalhista? Não, eu faço trabalhista também. Não há problema. Agora, também, se ele pergunta, o que você faz? Rapaz, para começar, eu estou fazendo de tudo. Isso não pode falar. É preciso dar nome aos bois, compreenderam? E excluir aquilo que você não faz. Eu, desde sempre, tinha 2 áreas que eu não queria trabalhar. Eu fui estagiário do Ministério Público para ter certeza que nunca ia trabalhar com direito criminal. Tinha certeza disso, qualquer lado que fosse. Eu já tinha certeza. Então, desde sempre, quando eu me formei, o que você não faz? Direito criminal, não faço. Na verdade, tem 3. Né? A área trabalhista, começo da minha carreira, foi num departamento jurídico de uma empresa de porte nacional, que é uma construtora, que tem sede lá na nossa região também, que é a Serveng Civilsan, que é do mesmo grupo econômico da Pássaro Marrom. Pássaro Marrom, acho que vocês conhecem, né? Pássaro Marrom é uma empresa de ônibus do estado de São Paulo também. E o departamento jurídico, ficava lá em Guaratinguetá, eu trabalhava bastante. No começo, eu só fazia a área que não fosse trabalhista. O pepino era tudo meu. Trabalhista tinha um outro advogado para fazer. Só que ele não dava conta do volume de audiências.
Então, eu era o cara que não fazia nada intelectualmente da área trabalhista, ia lá fazer um negócio que eu adoro, que é negociar. Quem sabe um dia até o Everton não marca para a gente uma palestra aqui sobre negociação. E daí eu ia negociar, fazer acordo. Como dono de um escritório hoje, eu não quero botar a mão na área trabalhista. Porque eu sei o quanto esse meu amigo sofria. Às vezes ele ficava lá 4 horas fazendo uma defesa. Em 4 minutos eu fechava um acordo. E a defesa dele ia para onde? Rascunho. Né? Então ele ficava lá contando cartão de ponto, analisando. Em 4 minutos eu matava. E isso não me agrada, Chacon, não me agrada na área trabalhista. Opção minha também, desde sempre, eu não trabalhei. Porque eu falava assim, não, eu não vou gastar meu fósforo aqui para chegar lá em 4 minutos e jogar tudo fora. Visão minha. Mas lá no escritório tem uns 4 que ama. E eu falo para eles que é bom mesmo, não, é excelente, o trabalho que você faz é fenomenal. Né? E também não quis nunca me agarrar na área do direito de família. Por 2 razões. Eu me envolvo emocionalmente muito com os problemas, eu não tenho controle sobre isso. Então, se eu estivesse atendendo lá um casal e daí descobrisse que o cara fez uma sacanagem, eu ia falar, você é um filho da mãe mesmo, né? Como é que você faz isso, rapaz? Eu ia perder as estribeiras, então eu prefiro não tratar disso. Disse sempre que problema no direito de família basta o da minha família, né? Dos outros eu não consigo resolver. E daí também no escritório sempre tem alguém que atua e tudo mais, eu não consigo. E fiz essas opções. No começo, eu já tinha uma noção de que isso não participaria da minha vida profissional. Então, eu posso até não fazer tudo, ou no começo eu até acho que eu vou fazer tudo para ganhar o dinheiro, eu preciso do dinheiro. Mas eu não vou sair dizendo para todo mundo, quem é você? Eu sou um vale tudo, rapaz, é comigo mesmo. Isso não dá, porque em termos de marketing isso pode ser negativo para você. E com o tempo, você vai encontrar o seu caminho de especialização, aquilo que te dá prazer, porque é o mais importante. A gente só faz bem feito aquilo que a gente gosta de fazer. Outro detalhe importante nas áreas é o seguinte, eu não vou escolher os meus parceiros lá, os meus sócios. Então é interessante pensar que cada um atue numa área diferenciada. Por que isso, pessoal? Por quê? Pensa comigo. Se eu estou começando um escritório hoje, eu vou vender serviços, não vou? É muito legal que eu tenha um leque de serviços variado. Então, eu ofereço direito criminal, o outro sócio oferece direito trabalhista e o terceiro, direito de família. Entenderam? Quanto maior o meu portfólio de serviços, maior a chance de eu captar cliente. Não é isso que os grandes magazines fazem? Tem roupa para tudo quanto é gosto. Porque daí eles aumentam o público-alvo. Então, não dá para fazer tudo eu, Chacon. Mas dá para eu, Chacon, me unir a pessoas e todos nós juntos oferecemos todas as áreas. Então, eu digo hoje, daí tem umas coisas na advocacia, vocês viram que eu não estou nenhum pudor advocatício hoje, né? Ao contrário, porque eu acho que a advocacia tem que se deslocar um pouquinho do lugar comum também. É um advogar diferente que é necessário hoje. Então, eu venho assim, o Everton sabe, ele não fica bravo mais. No primeiro ele ficou... Eu geralmente venho de calça jeans falar aqui. Mas o Everton não fica mais bravo, porque eu digo para ele, eu tenho que mostrar para o pessoal que a advocacia precisa de um pensamento diferente. Mas eu uso ternos, gravata, tendo cliente, não tem problema nenhum. Mas aqui a gente tem que ser um diálogo bem tranquilo, como eu estou tendo com vocês. E quando eu olho para o meu escritório, eu vejo que nós temos a capacidade de entregar um serviço, daí eu vou falar um pouquinho, full service, não é isso? Então, o cliente pergunta, o seu escritório, Chacon, que legal, o que ele faz? Eu não digo para ele, eu faço de tudo. Não, nós somos uma banca full service. Porque a gente entrega todo o portfólio para ele. E, com o tempo, você vai aprendendo até como abordar o seu cliente para dizer para ele quais as áreas você trabalha. Porque tem um cliente que te procura, um potencial cliente, que você vai falar com ele de um jeito. Um outro potencial cliente vem e você vai falar de outro. Então, deixe que o tempo acomode essa sua preocupação. Busque fazer uma pós-graduação, quanto mais cedo melhor. Busque atuar com aquilo que você gosta. Tranquilo? Nos sócios, nós encontramos experiências e complemento para aumentar o leque de serviços. Está claro isso para vocês? Legal. E o último ponto ali é o cuidado que eu sempre trago de observar que algumas áreas do direito se excluem. E eu tento, na dinâmica aqui nossa, exemplificar isso de maneira muito simples e vocês vão entender. Você imagina que lá no interior, eu trago para o meu escritório o dono de uma padaria. Eu fico feliz da vida. Não, meu primeiro cliente, pessoa jurídica. Né? A padaria do meu bairro está aqui, o cara está lá, para o carrão dele na frente
do meu escritório, eu atendo ele. E ele chega um dia um pouquinho mais cedo. Eu marquei às 3, mas ele chega lá às 2h15. O doutor Chacon está aí, já vai atender o senhor. Ele senta lá. Como o meu escritório quer fazer de tudo, quer abraçar o mundo, daí chega também para falar com outro sócio meu lá, um rapazinho, provavelmente santista ou palmeirense, né? Que no final de semana costuma, no jargão, fazer as padarias, entendeu? Então, ele é o cara que vai assaltar a padaria no domingo para levar o dinheiro, inclusive, para o advogado na segunda. Daí, na segunda-feira, encontra ele e o dono da padaria no mesmo lugar. Vocês acham que isso é legal? Não é legal. Então, algumas situações, em termos de áreas do direito, podem se excluir. É muito comum falar também que não dá para advogar na área trabalhista, tanto para reclamante quanto para reclamada. Não em termos absolutos, porque eu posso ter um nicho de reclamantes diferenciado, né? Eu posso, de repente, definir que eu pretendo atender empresas de um determinado segmento, e daí, quando o reclamante não atinge aquele segmento, eu até faço. Mas, realmente, eu tenho que ter essa preocupação. Porque você já pensou, você sonha alto lá, que tem um cliente, pessoa jurídica, vai o diretor lá, para ser atendido no seu escritório, daí entra na sala de espera, um cara que foi gerente dele, que entrou com uma reclamação trabalhista, ele descobre que, inclusive, quem entrou há 4 anos atrás foi o seu escritório. Pega mal, compreendem? Porque a pergunta sempre vai ser, de que lado você está? Do que você entende? Então, eu preciso ter esses cuidados. Não necessariamente haverá uma exclusão absoluta, mas eu preciso ter cuidado em como gerenciar isso. Ficou claro para vocês também, pessoal? Legal. O último tópico são essas regrinhas de ouro, como eu havia mencionado para vocês. Então, eu vou começar, são 2 slides, falando do seguinte. Para aprender a prestar um serviço jurídico de qualidade, a assistência judiciária, o convênio, né, com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, é um lugar legal. Por quê? Você terá a oportunidade de se iniciar na advocacia e atender um munus público, uma função pública da nossa profissão, que é muito interessante. Então, alguns me perguntam, qual é o melhor caminho para aprender a advogar? E aprender a advogar não é aprender a fazer petição só, pessoal. É aprender a falar com o cliente no telefone, é entender que o cliente não entende algumas coisas, e como é que você vai fazer para explicar isso para ele. Então, a assistência é um caminho legal, porque você pode estar atendendo bem, entregando um bom serviço, e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a sua capacidade de advogar lato sensu. Não só produzir petições, não só fazer audiências, mas cuidar do negócio advocacia. Eu imagino também que, em termos de gestão do escritório, de trabalho, disso tudo que eu já falei até agora, a readequação é necessária. Então, esteja pronto para a mudança. De repente, você trilhou um caminho profissional, escolheu uma área que é o seu sonho, a sua vida. Só que vem lá, 4 anos depois, alguém te faz uma oferta de trabalho, que você pensa assim, não dá para eu recusar isso. E você muda toda a vida do seu escritório. Isso pode acontecer. E é natural que aconteça. Esteja pronto para isso. Nós, nas ciências da administração, aprendemos que toda empresa, todo negócio tem um cenário helicoidal. Ou seja, o movimento gráfico de uma empresa, e o escritório pode ser equiparado a uma empresa, é um movimento constante, de mudança constante. Então, o escritório nunca está no mesmo lugar. E eu tenho que estar preparado para decidir se é hora de mudar de caminho ou não, com bastante sensatez. Também não se preocupe em termos de gestão geral do escritório. O futuro vai te entregar aquelas áreas especializadas, que é o sonho de todo advogado, dizer, eu só faço isso, eu só trabalho com aquilo, eu entendo muito desse assunto. O tempo vai trazer isso, mas não largue o piano sem tocar. É preciso buscar uma pós-graduação, é preciso se desafiar a estudar mais aquilo que você quer, né, no futuro chamar de sua especialidade. É preciso pensar hoje, além das especialidades, que é um toque muito interessante para vocês, que é o quê? Pensar em segmentação. Então, hoje eu posso dizer, Chacon, você, profissional advogado, é especialista em contratos, tá certo?
Isso é dizer, eu sou especialista em determinada área. Só que o que eu tenho, eu, Chacon, um exemplo bem real, para ficar fácil, para não inventar nada. Eu, Chacon, sou um advogado especializado no segmento educacional. Então, você pode me trazer uma reclamação trabalhista do setor educacional, eu entendo como funciona. Você pode me trazer um contrato de uma cantina escolar, que é bem diferente do que vocês podem imaginar de locação, né? Você traz esse contrato, eu sei como funciona. A tributação de uma instituição de ensino, eu sei como funciona. A filantropia, porque muitas instituições são filantrópicas, eu sei como funciona. Então, eu sou um profissional que tem uma visão vasta de um segmento, compreenderam isso? Então, primeiro passo do advogado é a especialização. O segundo passo do advogado é a segmentação. O dia que o seu advogado, que trabalha com você, o seu sócio, o seu estagiário, atuarem em conjunto num segmento, vocês terão uma força de mercado absoluta. Porque vocês serão procurados naturalmente por pessoas daquele segmento. Se hoje uma escola lá na nossa região fala assim, quem que é o escritório, advogado que entende desse assunto? Através de marketing, você vai ser conhecido como um advogado que trabalha com aquele segmento. E por que isso é importante para o cliente? Por que isso vende mais fácil? Simples. Eu não sei se vocês observam na faculdade, mas a hora de trabalho do professor é um pouquinho diferente dos outros, não é? Porque a hora-aula tem 50 minutos. Entenderam? Só isso já traz uma diferença no setor trabalhista fenomenal. Contrato de locação de cantina escolar é um negócio de outro mundo. Porque quando eu conheço do assunto, o dono da escola, o diretor da escola, o reitor da faculdade, ele me fala e eu entendo perfeitamente o que ele está falando. E quando eu dou devolutiva para ele, numa consulta, por exemplo, ele entende perfeitamente a minha resposta. Agora, se um advogado trabalhista nunca atuou com escola, ele vai fazer uma confusão danada entre hora de 50 minutos. Como é que esse negócio de hora de 50 minutos? Né? Então, é estranho. Então, o advogado que entende do segmento, ele entrega um serviço muito melhor. Cantina escolar é a mesma coisa. Cantina paga, além do aluguel, um percentual sobre as vendas mês a mês, como se fosse num shopping center. É diferente do que uma simples locação. Quem já atua com isso, entende perfeitamente como funciona. Quem nunca mexeu com um contrato destes, vai ter mais dificuldade de atender esse cliente. Perceberam? Então, no futuro do escritório, pensem em seguir esse caminho. Eu vou me tornar um especialista e no meu escritório depois eu vou tentar criar um segmento de atuação. Hoje nós atuamos com turismo e com educação como segmentos. Atendemos outras áreas em outros segmentos, mas quando a gente diz no escritório, quais são os segmentos que nós abraçamos? São esses. Vai acontecer amanhã na sua vida isso? Amanhã não, né? Vai demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho. Mas quando é o dia para começar isso? Ontem. Compreenderam? Buscar especialização e segmentação é para hoje, pessoal. Comecem a pensar sobre isso. Tá certo? E para finalizar, dentro ainda desse escopo geral, eu disse para vocês que a regra de ouro na advocacia hoje, por isso que eu coloquei lá, o que é mais importante é a qualidade do serviço não jurídico. Todo mundo gosta de ser atendido, não gosta? Lembrem do exemplo da lavanderia. Adianta entregar um vestido super bem lavado se eles demoram 2 horas para te entregar esse vestido? Não adianta. Nós queremos um serviço bem prestado. Alguém aqui gosta de ficar em fila? Ninguém gosta de ficar em fila. A gente não gosta de esperar. Então, você imagina que o seu cliente não vai gostar de esperar. Alguém gosta de entregar um exame para o médico? Então, o médico faz bastante tempo que ele te atende e tal. Você deixa um exame com ele para ele dar uma analisada para ver se a medicação sua é aquela mesma que você está tomando. Daí ele demora 3 meses para te dar um retorno. Você vai ficar feliz com ele? Ele pode ser o melhor médico do mundo. Nós nunca avaliamos somente a qualidade técnica do profissional. E o advogado não é avaliado somente pela sua qualidade técnica. O que acontece de fato? Eu preciso ter um atendimento nota 10. Educado, polido, cortês.
ético, em todos os sentidos. Eu preciso dar retorno ao meu cliente, feedback. É preciso dar a devolutiva. Não deixe um cliente esperando, porque ele vai falar mal de você. O advogado não é bom, mas, rapaz, para falar com ele demora 2 meses. Isso é péssimo para a sua imagem. Pessoalidade. Com o tempo, você vai ter advogados trabalhando com você, contratados por você. Você vai ter estagiários. Mas nunca se esqueçam. Quem te procura, procura você, não procura os outros. Eu, às vezes, apanho com isso. Às vezes, tem uns clientes que dão uma reclamada lá. Então, que, o Chacon está lá em São Paulo. Eu falo, não, pessoal, mas é pela advocacia, pelo grupo, pela nossa coletividade. Mas o cliente não entende, porque ele vai lá e quem acaba atendendo ele não sou eu. Então, eu tenho que explicar que é uma equipe de trabalho estruturada. Daí, a primeira vez ele reclama, na segunda ele entende que o advogado que está lá é melhor do que eu naquele assunto, às vezes, e a coisa vai se ajeitando. Mas a gente tem que tomar cuidado com pessoalidade. E outro tema importantíssimo é sigilo. Dica, sim, final. Jamais conte uma história de outro cliente para o cliente que você está atendendo no momento. Jamais. Porque é igual fofoca, né? Quando a gente tem um amigo muito fofoqueiro, qual é o receio que a gente tem? Que ele vai fazer fofoca nossa para o outro, não é isso? O medo que a gente tem? O cliente tem essa percepção também. Imagina que ele senta lá para contar a história da vida dele. Você tem uma confissão de padre. Ele fala tudo o que aconteceu na vida dele para você. Daí você para e fala assim, pois é, ontem mesmo atendi uma mulher, coitada, sofrida. Aí você arrebenta com a mulher que você atendeu ontem, na frente dele. Ele vai embora desconfiado, porque ele acha que amanhã você vai falar dele para o cliente que vem pela frente. Então, sigilo é algo que entra dentro desse aspecto sem nenhuma peculiaridade. Tem que manter todo o roteiro fechado.